Olá, tudo bem? Eu me chamo Tainara, eu sou presidente da Lean Rehab e hoje a gente vai iniciar então um novo quadro na Liga que se chama Lean Rehab Explica, onde a gente vai então trazer as principais doenças neurológicas, fatores de risco, modificáveis, não modificáveis, o que é essa doença, por que é importante a gente falar sobre ela e principalmente quais são os principais sinais de alerta. A primeira doença então que a gente vai falar vai ser o AVC, o acidente vascular cerebral, que é um déficit neurológico súbito que vai ocorrer de duas formas, isquêmico e hemorrágico. O AVC isquêmico ele é muito mais comum e ele vai ocorrer então por uma interrupção do fluxo sanguíneo para alguma área do sistema nervoso central. Então algum vaso ele vai ficar obstruído e aí o sangue não consegue passar. E aí essas áreas que ficarem sem o suprimento de sangue, elas vão apresentar sequelas, enfim, que vão variar de acordo com o tamanho da lesão, o local da lesão. O outro tipo é o AVC hemorrágico, que ele é bem menos comum, mas é muito mais grave do que o AVC isquêmico. E ele vai ocorrer então quando um vaso ele se rompe. Então vai gerar um sangramento que pode ser tanto dentro da própria estrutura do cérebro quanto fora e vai gerar também inúmeras sequelas neurológicas nesse indivíduo. Falando um pouco dos dados que a gente tem hoje no Brasil e também no mundo é a doença mais incapacitante que existe. 70% das pessoas que têm um AVC, elas não conseguem retornar para as atividades de trabalho delas, enquanto 50% das pessoas que têm um AVC, elas ficam dependentes em pelo menos uma atividade que antes elas desempenhavam normalmente. Aqui no Brasil, é uma das doenças, se não a doença que mais mata brasileiros. Então é muito importante que a gente saiba como evitá-la, como prevenir, quais são os tratamentos, Quanto mais cedo a gente inicia o tratamento, melhor é para a pessoa. E também quais são os sinais de alerta, para que a gente consiga perceber rapidamente quando uma pessoa está tendo um AVC. Os fatores de risco eles são divididos em modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis, então, eles estão relacionados com doenças que a pessoa já tem ou até coisas próprias dela, como idade e sexo, que é o primeiro que eu vou falar. Homens negros, eles têm maior probabilidade de ter um AVC do que pessoas, homens brancos, mulheres, enfim. E também está muito relacionado à idade. Embora a gente saiba que pessoas jovens podem sim ter um AVC, é muito mais comum conforme o passar dos anos. Quanto mais velha a pessoa é, mais chances ela tem de ter um AVC. Outros fatores de risco, então, doenças cardíacas, principalmente a arritmia cardíaca. Também temos a fibrilação atrial, histórico de infarto e também a doença de Chagas, que traz inúmeras repercussões para o coração. Também tem a diabetes, que é o aumento de açúcar no sangue, e a famosa pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, que atinge muitas pessoas na nossa população e que também é um fator de risco super importante que deve ser muito bem cuidado, avaliado, tratado para que diminua então os riscos de ter alguma descompensação, que leve a um AVC. Fatores de risco modificáveis, então, que são aqueles que a gente pode diminuir, que a gente pode evitar, enfim. O primeiro deles é o tabagismo, o hábito de fumar, cigarro, cachimbo, enfim, ele está associado ao aumento de risco de ter inúmeras doenças, não só o AVC. Então é super importante que a gente diminua, se possível pare com esse hábito, para que então diminua o risco não só do AVC, mas como eu já falei antes, de inúmeras outras doenças. Assim como o sedentarismo. O sedentarismo é o não praticar atividade física. A gente sabe hoje que praticar atividade física é um fator protetor para o nosso corpo em inúmeras doenças, não só no AVC, assim como o tabagismo. Praticar atividade física também, já existem estudos que pode prevenir até o Alzheimer, então é muito importante a prática de exercício físico. Além disso, também tem a dieta, e o colesterol alto, que também é uma coisa que também está ligada ao sedentarismo. Uma alimentação saudável é um fator de proteção para inúmeras doenças e também o controle do colesterol, Outro fator de risco importante é o consumo excessivo de álcool e também consumo de drogas como crack e cocaína, que também vão aumentar consideravelmente o risco de se ter um AVC. Também existem para mulheres o uso do anticoncepcional oral,
que vai estar associado a maior chance de ter um AVC, principalmente em mulheres que são ou fumantes, ou que elas têm hipertensão arterial, sistêmica, né, pressão alta, ou ainda que tenham enxaqueca. A gente já consegue perceber que existe um aumento de probabilidade nas mulheres que fazem uso do anticoncepcional e ter um AVC. Saindo então um pouco agora dos fatores de risco, a gente vai entrar nos sinais de alerta. A gente tem uma sigla que é SAMU, mesmo do serviço de atendimento, né, de urgência, o 192, que também é importante, que a gente vai falar depois disso. A gente pega as letras do SAMU e traduz então em S, sorriso. A pessoa não vai conseguir sorrir, o sorriso dela vai ficar assimétrico. Um lado talvez ela consiga sorrir, ou até os dois ela não consiga sorrir. Abraço, ela vai levantar um braço muito bem. O outro ela vai sentir assim que trava ou que ela nem consegue movimentar. O M, música, pede para ela cantar uma música, ela não vai conseguir cantar, assim, vai ficar mais arrastado, mais devagar, ou talvez ela até erre as palavras. E o U, urgência, né? Se a pessoa apresenta alguns desses sinais, é importante que seja rápida a ida para o hospital, né? O urgência ligado ao SAMU, a 192, é um número que é muito importante que a gente saiba, para que a pessoa tenha o tratamento mais precoce possível. Se ela tiver AVC isquêmico, que é o mais comum, entre 4 horas e meia, 5 horas, a gente consegue fazer a terapia trombolítica, que vai então dissolver esse coágulo e vai diminuir as sequelas. Por último, o tratamento. É muito importante que o tratamento ele seja rápido, precoce e que envolva uma equipe multidisciplinar. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos. É muito importante o psicólogo porque muitas pessoas têm depressão após o AVC, por ela ser uma doença muito incapacitante. Nutricionistas, enfermeiros, médicos, enfim, o cuidado ele tem que ser bem abrangente nessa doença, né, que acaba cometendo muitas pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, divulguem para os seus amigos, familiares, enfim, que a gente consiga fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível. Obrigada!